Oi, tudo bem? Bem-vindo aqui ao canal e hoje nós vamos falar de Crônicas de Nárnia, do quinto livro, A Viagem do Peregrino Alvorada. Tem produção de cinema, mas não vai primeiro para lá, não. Leia o livro e depois você assista ao filme. Se você tem predileção por estar assistindo uma produção cinematográfica, eu vou deixar aqui no box de informações um link no YouTube, onde você pode assistir uma produção da BBC extremamente fiel ao livro, não só a este livro, que é o quinto, né, da Viagem ao Peregrino Alvorada, mas como todas as crônicas escritas por C.S. Lewis, que são de Nárnia, tá bom? Então, se você for assistir, assista uma coisa assim, ó, de produção, ó, perfeitinha. Esse vídeo é uma conquista para mim, porque eu preciso concluir as coisas que eu deixei para trás em 2017, 2018, para abrir novos horizontes de 2019. Como meu bebê está chegando até o final de março, abril de 2019, eu deixei uma série de vídeos já gravadas para esse pós-parto, em que eu vou precisar me ausentar, mas já estou concluindo esses projetos, né? Mesmo tendo um monte de livro bombando, como Bird Box, Você, aquela série You do Netflix, eu vou deixar para depois, deixa essa hype dar uma acalmada e a gente já bate um papo sobre esse material, tá bom? Então, quinto livro das Crônicas de Nárnia, você tem uma ordem de escrita e depois uma ordem de publicação. E você, independente disso, você vai vendo o transitar de personagens e as motivações do autor em deixar alguns e ir retirando outros personagens destas crônicas. Algumas histórias você tem não a presença dos quatro irmãos Pevensey, né? A Lúcia, o Edmundo, Pedro, a Susana, mas você tem uma passagem rápida deles pela história, enfim. Eu tenho aqui uma playlist, vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações, para que vocês possam ir acompanhando o que já foi gravado. E, inclusive aqui no meu canal eu tenho o audiobook de alguns livros das Crônicas de Nárnia. Fiquem à vontade aí para degustar o material do áudio ou da playlist que eu já bati um papo com vocês. Aqui nós não temos a presença do Pedro e também não temos a presença da Susana. C.S. Lewis, ele tem uma visão um pouco diferenciada sobre o amadurecimento da criança, sobre a inocência, esse entender da inocência. E ele traz bem, de uma forma até clara, mesmo que colocada através de personagens e de situações nas crônicas, mensagens bíblicas muito abertas para esse entendimento, para essa visão, para você falar, olha, como C.S. Lewis entende a Bíblia. Leia Crônicas de Nárnia, você vai entender isso. Eu não trago aqui minha visão sobre esse lado cristão do autor, o que ele acha, o que eu penso sobre isso. Não, eu estou na história, trabalhando essa ideia da ficção, mas ele traz muito forte, muito claro a mensagem bíblica e todo o seu transitar de Gênesis a Apocalipse, que nós vamos ter esse ápice lá no último livro da Grande Batalha. Mas por enquanto estamos aqui do Peregrino Alvorada. A Susana e o Pedro tiveram alguns compromissos e eles não ficaram juntos com os irmãos nesse período de férias. Então o Edmundo e a Lúcia foram para a casa de um primo e ele é insuportável. Ele tem uma personalidade terrível. As crianças são obrigadas a estar lá, elas não gostam e ele é obrigado também a suportá-los porque tem uma natureza diferente da dele. Esse Eustáquio, chama Eustáquio mísero, ele é inconveniente, ele é chato e ele pega no pé tanto da Lúcia quanto do Edmundo. No momento de discussão, que eles estão num quarto em que tem um quadro de um navio que dá-se a sensação de que ele está se movendo no mar, algo estranho acontece, a magia se abre, a água invade aquele quarto. Quando eles estão por si, estão no mar, ao lado de um grande navio, uma embarcação daquelas imensas, o Peregrino Alvorada. Quem os resgata? Caspian X, isso mesmo. Ele os reconhece e o Edmundo, na sua postura inconveniente, maltrata todos dentro daquele barco. Você vai reencontrar alguns personagens como Ripchip, enfim. Eles estão navegando em busca dos 7 fidalgos que foram mandados embora das terras de Nárnia pelo tio dele, o tio Miraz, que você vai saber na história do príncipe Caspian. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre a história dele.
Então os dois irmãos, mais o primo, estão ali e vão ajudar o Caspian nessa busca dos 7 fidalgos. E eles vão passar por muitas lendas, muitos mitos. Eles vão passar, por exemplo, pela Terra dos Tontos, eles vão passar pela Mesa de Aslan, eles vão conhecer as 3 estrelas caídas. E tudo isso compõe um ambiente que irá levá-los a navegar até o fim do mundo e reencontrar Aslan. E nesse momento você vai transitando por esses mitos e lendas e você vai notando que o autor vai dando a ideia desse amadurecer, dessa coragem, dessa mudança de personagem. Não só do Edmundo, que também era outro insuportável lá atrás, em outras crônicas, mas do próprio Eustáquio. Ele entender a sua condição e o seu papel naquele barco com todas aquelas pessoas. Então o Eustáquio, ele passa por uma eventual, não quero trazer muito spoiler, mas pela sua ganância e pelo seu desdém com os outros, ele acaba se transformando num dragão e ele tem que lutar junto com aqueles que mal o reconhecem, né? Tentam até matá-lo, porque imagina, você se depara com um dragão, e para você entender quem é aquele menino e essa mudança dessa essência, é lindo você acompanhar esse amadurecimento do Eustáquio, que é muito necessário para o próximo livro, que é a Cadeira de Prata, né? Então, para você que tem acompanhado Nárnia, nós vamos nos despedir nessa história de Lúcia e de Edmundo, que na visão de C.S. Lewis também já estão maduros demais para voltar a Nárnia. E nós temos, acho que uma das cenas mais emocionantes do livro, que é o diálogo do Aslan explicando que eles podem reconhecê-lo no outro mundo, quer dizer, no nosso mundo, e que ele tem outros nomes, mas é que ele está junto deles e a missão deles é descobrir esses outros nomes e esses novos rostos de Aslan, que aqui se apresenta de várias formas. Então você entende essa visão de quem é Aslan, né, aqui no nosso mundo, né, essa visão de deidade, enfim. Então Nárnia, ele traz uma melhora de personalidade, um amadurecimento dos personagens e nossa também, no nosso entender. Seja você cristão ou não, essa sensibilidade de compreensão do mundo é fantástica. Fantástica. Então você tem o príncipe Caspian tentando trazer esses fidalgos que representaram muito no reino do seu pai, né? E agora podem representar muito naquilo que o Caspian vai deixar como herança, porque no próximo livro, na Cadeira de Prata, nós temos um Caspian mais velho, que tem um filho desaparecido, e nós temos a volta do primo com mais uma garota que vocês vão conhecer e vão se apaixonar por ela no próximo conto, na próxima crônica, perdão, a Jill. Então, assim, o que eu tenho entendido e saboreado mais essa visão das crônicas de Nárnia é esse entender, não forçosamente cristão de mundo, mas esse entender gostoso, esse amadurecimento dessas ideias sobre quem somos nós neste mundo e como a nossa fé pode mudar tudo à nossa volta, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, não quero me estender muito e lotar de spoilers aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo com a Cadeira de Prata. Tchau!